Fala galerinha do oitavo ano, um prazer estar aqui com vocês, pessoal, tranquilinho. Hoje, galerinha, nós vamos corrigir o exercício, tá? Da página 150 e 153 a 157, tá? Então nós vamos corrigir a página 153 a página 157. Então eu quero que vocês acompanhem aí a correção, tá? Desculpa, só corrigindo, 154 a 157, tranquilo? Beleza? Então vamos começar a correção do exercício. Então acompanhe comigo aí, certinho, galera? Então vamos lá, pessoal. Questão número 1 fala o seguinte: os alimentos fornecem energia para nossas atividades diárias. Cada alimento é formado por vários tipos de substâncias químicas, como a água, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e sais minerais. Sobre o tema, analise afirmativas. Então você tem aí, ó: arroz, feijão, batata, pão são alimentos ricos em carboidratos. Carnes, ovos, leite são fontes de proteína. Manteiga, leite, ovos, óleo, vegetais são fontes de lipídios. E laranja e acerola são fontes de vitamina K. São corretos apenas. Então, como é, no caso, as corretas aí, né, pessoal? As corretas serão o que? Alternativa C, a 1, a 2 e a 3. Professor, qual é a única incorreta? A única incorreta é a 4. Por quê? Porque laranja e acerola estão dizendo que são fontes de vitamina K. Na verdade, não. São fontes de vitamina C, tá? Então, a alternativa correta é a C, beleza? E aqui está incorreto a 4. Tranquilo? Muito bem. Questão 2 fala o seguinte: em alguns cuidados que devemos ter quanto a escolher os alimentos. A gente também mencionou isso em aula, né, pessoal? O alimento precisa estar em boa procedência. Vegetais e carnes devem apresentar cor, odor característico, né? Frutas não podem estar amassadas ou pequenos furos. Peixes devem ter escamas firmes e olhos transparentes e brilhantes. E alimento industrializado não pode ter embalagens violadas. Beleza? Na B, ao preparo do alimento, os vegetais devem ser lavados em água corrente e deixados de molho, né? E também, pessoal, carnes, né, e peixes precisam ser bem cozidos e, no caso, forem consumidos crus. E no caso tem de ter frescos de boa procedência, tá? Então, nesse caso aí, para os alimentos. Muito bem. 3. Carboidratos, lipídios e proteínas podem ser utilizados pelo nosso organismo em diversas atividades metabólicas e também contribuem para a construção e estruturas do corpo. Sobre esses nutrientes, assinale V quando é verdadeira e F quando falsa. Então, vamos lá. A. As proteínas podem atuar como enzimas e estruturas de tecidos, mas não podem ser utilizadas como fontes de energia. Falso, tá? Também pode ser utilizado. B. Os lipídios são formados por gorduras saturadas, originadas exclusivamente de carnes vermelhas, tá, pessoal? Então são o que? Exclusivamente? Não é exclusivamente, não é falso, tá, pessoal? C. A perda de massa magra constitui a perda de proteína corporal presente nos músculos e podem ser consequência de má nutrição. Verdadeiro, tá? Então você pode perder essa massa magra. D. Os carboidratos podem ser convertidos em lipídios, aumentando a armazenagem no tecido adiposo. Verdadeiro. E. As proteínas são formadas por moléculas menores, chamadas de aminoácidos, que podem ser reconstituídas e recombinadas, dando origem a novas proteínas. Verdadeiro. Beleza? A gente falou isso na nossa penúltima aula, né? Vamos lá, continuando. Questão 4. O consumo de insetos na alimentação humana recomenda-se um relatório aplicado recentemente pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, né? Já existem algumas espécies que são consumidas no Brasil, e a mais comum é a formiga tanajura, que é alimento relativamente tradicional na área no interior de Minas Gerais e no Nordeste.
em forma de farofa, né? Farofa de tanajura, meu Deus. Outro inseto conhecido é a larva do besouro, tá? Que instala dentro dos frutos e por isso também conhecida como larva coquinho. Seu consumo faz parte de brincadeiras na zona rural de treinamento de sobrevivência na selva. A recomendação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura Alimentar pelo consumo de insetos se dá pela grande quantidade de quê, pessoal? Então, grande quantidade de proteínas encontradas nesses animais, tá? Então, alternativa C, beleza? Então vamos lá, questão 5, fala assim, sobre as gorduras vilã da saúde, né? Então o texto está mencionando sobre, por exemplo, alguma questão das gorduras, né? Vamos dar um resuminho aqui, senão não vai dar tempo. Por exemplo, massas, arroz, cereais, por exemplo, que você tem envolvimento de gorduras, tá? Que proteínas, exemplo de carne e ovos, pelos carboidratos, massa, arroz, cereais, exemplo, né? Então no caso dos exemplos aqui. Tendo como referência o texto anterior, o aspecto a ele relacionado, julgue os itens a seguir. Então, por exemplo, segundo o texto, as gorduras de origem animal são prejudiciais à saúde, que as de origem vegetal. Falsa, não é isso que está mencionando, né, pessoal? B. Gorduras são constituintes ou precursoras de outras moléculas importantes no organismo humano, certo? C. As moléculas de lipídios são hidrofóbicas, característica fundamental para a formação da membrana plasmática da célula. Correto, então verdadeiro. Em temperaturas ambiente, aproximadamente 27 graus, as gorduras insaturadas permanecem no estado líquido e as saturadas no estado sólido. Verdadeiro, por isso que você tem a questão da criação das placas de gordura, né? As gorduras proporcionam mais energia por grama que outros nutrientes, como proteínas e carboidratos. Por isso, a ingestão de alimentos gordurosos é melhor e mais rápida forma de repor a energia no corpo humano. Não, pessoal, porque a primeira reserva de energia do corpo é os carboidratos, tá? Então não é esse caso aí, então é falso. Vamos lá então. Questão 6. Então, questão 6, você tem uma tabelinha aí, né? E fala o seguinte: o arroz e feijão formam, na verdade, um par perfeito, pois fornecem energia, aminoácidos e diversos nutrientes. O que falta em um deles pode ser encontrado em outro. Por exemplo, o arroz é pobre em aminoácidos, né? Lisina, que é encontrado na abundância no feijão. E os aminoácidos metionina é abundante no arroz e pouco encontrado no feijão. Então a tabela a seguir apresenta informações nutricionais desses dois alimentos. Então você tem aí a comparação entre os dois, né? Pois bem, a partir das informações contidas no texto e na tabela, conclui-se que... Então o que conclui isso aí, pessoal? Alternativa D. A combinação de arroz com feijão contém energia e nutrientes e é pobre em colesterol. Então, alternativa D de dado. Beleza? Questão 7. O Ministério da Saúde, vamos ler aqui. O Ministério da Saúde e várias sociedades médicas recomendam que a população adote dietas pobres em gorduras e proteína e rica em carboidratos. Apesar dessa orientação, a grande influência dos livros populares que defendem estratégias opostas da preferência da alimentação da origem animal e reduz o consumo de carboidratos. O Ministério da Saúde, pessoal, ao lançar os seus tipos de dieta e os livros populares como sua orientação estarão respectivamente colaborando para que está colaborando, pessoal? Para a diminuição do peso, né? Reduzir os riscos de doenças cardiovasculares, aumentando o nível de colesterol e triglicerídeo, né? Então, nesse caso, alternativa A. Vamos lá, questão 8. Questão 8 fala o seguinte: paradoxalmente, né, o Brasil, sendo um país em desenvolvimento, né? Sendo um país de desenvolvimento, onde predomina
desnutrição energética e proteína, apresenta índices preocupantes de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, obesidade, diabetes, né, câncer e osteoporose, né? A alteração do índice que ocorre quando adotam hábitos alimentares adequados, como relação característica desses hábitos alimentares, assinala a alternativa correta. Então, qual seria a alternativa correta aí, pessoal? A alternativa é grande consumo de alimento, né? Grande consumo de alimentos ricos em vitaminas, proteínas, fibras e cereais. Então, seria esse caso. Pois bem, questão 9. O índice de massa corporal, o IMC, utilizado pela Organização Mundial de Saúde, né, para medir os riscos associados à obesidade em adultos. Os indivíduos no IMC entre 18,5 e 25 encontram-se dentro do padrão esperado pela OMS. Esse índice é calculado dividindo-se pela massa corporal em quilogramas, pela quadrado de altura e em metros do indivíduo. A tabela a seguir apresenta dados de massa de 5 mulheres adultas não grávidas, com altura de 1,60 m. Então você tem aí, ó, esse indivíduo. Com base nos dados apresentados, para quais indivíduos uma dieta alimentar com baixo teor de carboidratos seria mais necessário? Então, pessoal, seria aí nos indivíduos 4 e 5, né? Então, a alternativa é, beleza? Muito bem. 10. A intolerância A intolerância de alimentares, né, são doenças causadas por problemas na ingestão de certas substâncias, como deve ser a dieta de um indivíduo que tem intolerância à lactose. Então, pessoal, a intolerância, nesse caso, deve ser uma dieta do indivíduo que tem intolerância à lactose, tá? Então, por exemplo, pessoas que sofrem intolerância à lactose não podem consumir alimentos que contenham esse nutriente. A lactose está presente no leite e em seus derivados, portanto, o indivíduo não deve ingerir, quem tem intolerância, né? 11. Os animais de estimação mais comuns são gatos e cães, que são carnívoros, como o próprio nome já diz. Animais de estimação são bichos que foram, no caso, antropomorfizados, recebendo nomes de roupas de brinquedos, etc. Apesar de domésticos, as necessidades nutricionais são as mesmas de um animal carnívoro selvagem, isto é, preciso comer carne. Se o dono do animal de estimação resolve que o seu cão ou gato passará a ter uma dieta vegetariana, privará do animal de componentes orgânicos importantes, que são, o que você vai encontrar no caso, né, pessoal? São as proteínas essenciais para a construção de células e tecidos. Então, alternativa A, belezinha? Pois bem, pessoal. Muito bem, galerinha. Espero que vocês tenham acompanhado aí a correção, tá? Então fique com Deus aí, tá? A gente continua na nossa próxima aula. Continue estudando. Qualquer dúvida pode mandar mensagem lá pra gente. Um abraço e até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau.